e o Japão têm parcerias em diversos setores, como agricultura e infraestrutura. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países atingiu 12 bilhões de dólares. Kassato Maru. O nome do navio virou sinônimo de esperança para os quase 800 imigrantes japoneses que vieram tentar a vida no Brasil em 1908. Até o início da Segunda Guerra, a estimativa é que 200 mil pessoas fizeram a travessia. A viagem só foi possível porque os dois países assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 5 de novembro de 1895, 120 anos atrás. A intenção dos primeiros imigrantes, com certeza, foi de vir ao Brasil, trabalhar alguns anos, amealhar alguma riqueza e retornar ao Japão. Mas a realidade encontrada aqui no Brasil era outra. E a partir daí, então, houve uma mudança no pensamento ou no objetivo, né? A partir desse momento, já o espírito não era mais de retornar ao Japão, mas de permanecer no Brasil. O início da vida na nova terra não foi nada fácil. Os japoneses foram principalmente para lavouras de café e não eram familiarizados com os instrumentos de trabalho. O tempo passou, essas ferramentas foram ficando para trás e a educação, aos poucos, fez com que os japoneses ocupassem melhores condições de trabalho aqui no país. E o mesmo acontece hoje com os Decasegues, descendentes dessas famílias que há mais ou menos 30 anos começaram o caminho inverso, indo trabalhar lá no Japão. Aos poucos, foram criando raízes lá do outro lado do mundo e fortalecendo os laços de amizade entre os dois países. 600 mil pessoas que moraram, sentiram, né, aprenderam alguma coisa da cultura japonesa, da língua japonesa, e ultimamente brasileiros com nível universitário, né, brasileiros que estão fazendo faculdade ou já se formaram e que estão conseguindo empregos, mesmo os empregos dos japoneses, ou seja, eles deixaram de ser trabalhadores temporários ou dekasegi, né, eles estão agora, aos poucos, se integrando na sociedade japonesa. O Japão tem a terceira maior comunidade brasileira no exterior, cerca de 175 mil pessoas. E o Brasil tem a maior comunidade de origem japonesa fora do país asiático, com mais de 1,5 milhão de pessoas. Em 2014, o intercâmbio comercial entre Brasil e Japão atingiu 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Assim, o Japão foi o segundo principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sexto no mundo. Na família Kita, que mora em São Paulo, tem todas as gerações. Kiachiro e a esposa Anália são Nikkeis, porque os pais eram japoneses. Já os filhos Alexandre, Rogério e Marcelo, esse das fotos, que mora em Hong Kong, são Nisei. E o pequeno Ivan é Sansei. Kiachiro destaca a alegria em celebrar os 120 anos do tratado que deu início à história de amizade entre os dois países. Eu entendo como uma data fundamental, é o início, né? Início de todo esse relacionamento, todo esse progresso, todo esse crescimento da comunidade nipo-brasileira que hoje nós temos aqui no Brasil. E também eu acho que, entendo que os japoneses contribuíram muito pelo desenvolvimento do nosso país. E Dona Anália e os filhos dizem que buscam preservar não só os costumes, mas também a riqueza do encontro entre as duas culturas. Eu casei com meu marido, também descendente, meus filhos nasceram aqui, que são os três, né, os trigêmeos, e a gente educou, nós educamos assim, dentro da nossa possibilidade, mas assim, passando bastante a cultura japonesa para eles. E a gente se despede com a saudação de quem vai construir as próximas décadas da história de amizade entre Brasil e Japão. O repórter Entrevista de hoje fala com o delegado titular do 7º Distrito Policial, Dr. Paulo Gilberto Negrão, sobre a cadeia pública feminina. Acompanhe. Ele iniciou a sua carreira no Poder Judiciário como escrevente técnico.
Depois começou na Polícia Civil como investigador de polícia. Já passou por várias delegacias. O repórter em entrevista de hoje tem a grata satisfação de falar com o delegado titular do 7º Distrito Policial, Dr. Paulo Gilberto Negrão, que vai falar um pouquinho da cadeia... É 7º Distrito e cadeia pública feminina. Fala um pouquinho pra gente, doutor. Cadeia pública feminina hoje somente com a posição de trânsito. Nós chegamos a um ponto aqui de acumular várias presas. Hoje só recebemos presas autuadas nos distritos e delegacias da comarca de São Bernardo e São Caetano e automaticamente, isso num prazo administrado semanalmente, são transferidas. Então hoje nós não temos uma população grande. E o Distrito Policial representa aqui uma importância muito grande porque é na divisa da capital e do município de Diadema, né? Sob o ponto de vista estratégico, né? É uma delegacia muito importante. Quantas presas chegaram a ter antes dessa saída aí, doutor Paulo? Aqui na delegacia, há muitos anos, chegou a um número muito expressivo, em torno de 200. Quando eu assumi aqui, há quase 4 anos, eu já encontrei reduzido pela metade, 110 presos na época, se não me engano. Doutor Paulo, como o senhor vê a cidade de São Bernardo nos casos de roubo, furto de veículos? Como é que está essa situação? Até aqui no próprio bairro, que tem a sua circunscrição aí que o senhor responde. Bom, roubo e furto de veículos é um tema que você pegou bem, porque a política pública adotada pelo secretário de Segurança nessa gestão, ele reduziu significativamente. E aquela história do desmante que você ouviu falar, que hoje é uma fiscalização maior, enfim, é um enfrentamento direcionado, focado para esse tipo de delito. Então, nós estamos abaixo dos números apresentados antes dessa política. Então, nós estamos assim, no azul, está administrado. Doutor Paulo, nós fizemos há pouco tempo atrás uma matéria em relação à superlotação do CDP, que fica no bairro da Cooperativa, em São Bernardo do Campo. Como é que o senhor vê esse problema de superlotação nos CDPs, não só de São Bernardo, mas de todo o estado, de todo o país aqui? Bom, o tema é muito abrangente. Primeiro que foge da minha secretaria, foge da Secretaria de Segurança Pública. Esse é assunto da Secretaria de Administração Penitenciária. Isso é um problema que está sendo cuidado, claro, com boa vontade do governador. Tenho visto, a gente tem aqui hoje o apoio da Secretaria da Administração para as presas. Então, eu tenho o CDP de Franco da Rocha. Superlotação, esse é um problema que a polícia está aprendendo muito, Manuel. Você que é jornalista, deve estar aprendendo muito, né? Tá certo? Então, incumbe agora as outras secretarias administrar os presos. Nós estamos fazendo essa parte. A Polícia Militar está reivindicando o ciclo completo. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, doutor Paulo? Olha, Manuel, esse ciclo completo, ele é um pensamento da Polícia Militar que eu vejo inconstitucional, porque não é tarefa deles tomarem todas as providências de polícia judiciária. Tudo bem? É um problema constitucional, está lá, na Carta Magna. Então, que se altere isso de uma forma que modernize todo o aparelhamento de Estado. Eu vejo que não se aplica, não prospera e que, sim, o Estado e a própria Polícia Militar devia estar mais preparado para fazer segurança pública, ordem pública, rua, patrulhamento, ter uma visibilidade maior e não fazer papel de polícia judiciária. Isso aí já tem a Polícia Civil e a Polícia Federal para fazer. Doutor Paulo, eu queria agradecer muito, o repórter em entrevista agradece, né? E eu particularmente agradeço por essa entrevista. E pessoas que tiverem alguma reclamação ou, por exemplo, quiserem saber um pouquinho mais ou tiver algum problema, pode entrar em contato aqui direto na delegacia, falar com o senhor, como é que é? Claro, Manuel, claro. Primeiramente, é uma repartição pública, né? Nós estamos aqui para atender o munícipe, atender o cidadão. Então, aqui nós estamos aqui, e isso já é uma tradição, né, na Polícia Civil, de ter um contato direto, sabendo das reais necessidades da população. Então, pode, quem quiser precisar do nosso serviço, aqui no Tabuão. Nós estamos na Rua Paraná, número 2, ponto referencial na UBS do bairro, né, Unidade Básica de Saúde, que de frente, e o ponto final, né, do transporte urbano, na Praça da Bíblia, né? Muito fácil de achar. E o horário de atendimento? O horário de atendimento nosso é das 9 da manhã até as 19 horas da noite. E no período de interrupção, à noite e nos finais de semana, a população ela é atendida no 2º Distrito Policial
no Rude Ramos, ali próximo à Universidade Metodista, também num bairro bem localizado aqui, muito conhecido. Fica aqui, a gente encerra o repórter entrevista com o Dr. Paulo Gilberto Negrão. E agora chamo o nosso repórter Rian Gomes para contar tudo o que aconteceu nesse final de semana esportivo. Rian, me conte tudo o que aconteceu nesse final de semana, porque foi emocionante, não foi? É isso mesmo, Evelyn. Foi um final de semana de tirar o fôlego e olha só, muita gente está comemorando ainda neste final de semana, hein? Mas eu quero falar um negócio, hein? Para a Evelyn e para todo o público que está acompanhando o Jornal Metropolitano. O grande destaque foi esse gol do menino Neymar. Não tem como não citar essa rara preciosidade que fez o grande Neymar. Ele está numa fase excelente no Barcelona, você está acompanhando aí como ele dá um lençol no adversário e sem deixar a bola cair, ele coloca para o fundo das redes. Lembrando que na quinta-feira a gente tem jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias, vai enfrentar a Argentina lá em Buenos Aires. Nas próximas edições eu vou falar um pouco mais sobre esse jogo, a expectativa. Mas o Neymar está em grande fase, ele vai estar de volta à seleção e a gente espera que ele brilhe com a camisa canarinha, assim como ele está brilhando com a blusa do Barcelona. Olha só, não só o Neymar brilhou nesse final de semana não, Evelyn. O Vitor Belfort também pelo UFC representou muito bem o Brasil lá no ginásio do Ibirapuera e não deu chances para o americano Dan Henderson. Ele nocauteou no primeiro round ainda, com muita vontade, muito vigor físico. Aos 38 anos, o Vitor Belfort segue brilhando e representando muito bem o nosso país. Então tá aí, boa sorte ao Vitor Belfort, que depois dessa vitória se credencia aí para brigar pelo cinturão nos próximos UFCs. Vamos esperar então para que o nosso Vitor consiga o cinturão e que o cinturão fique aqui no Brasil, não é verdade? Olha só, agora vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Tivemos a 34ª rodada no final de semana, que ainda está repercutindo nessa terça-feira, porque o Corinthians quase foi campeão, faltou pouco. O Corinthians fez o seu papel, venceu o Curitiba, como você está vendo aí nas imagens, 2-1, foi difícil demais o jogo, chegou a tomar uma pressão danada do Coxa Branca, mas com esse gol do Luca, o Corinthians venceu por 2-1 e precisava apenas de um empate ou uma derrota do Atlético Mineiro lá em Santa Catarina, mas não foi o que aconteceu. O Atlético Mineiro acabou vencendo lá no suar do gongo, aos 43 para 44 minutos da segunda etapa, o Dátulo fez esse bonito gol e manteve as esperanças do Galo Mineiro na competição. Faltam 4 jogos e a diferença é de 11 pontos. Agora o Campeonato Brasileiro vai dar uma pausa de 10 dias para os jogos das eliminatórias. É aguardar com muita ansiedade o que pode acontecer. O Corinthians já está com uma mão na taça e basta uma vitória para que o Timão sagre-se campeão do Campeonato Brasileiro de 2015. Essa é a expectativa que está em todo o país. Evelyn, volto com você aí no estúdio. O Jornal Metropolitano de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, metropolitanorio@redngt.com.br, ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, uma ótima tarde e te espero amanhã.